Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Muito obrigado pela sua sintonia. Estamos com este tema interessante, muito importante, e eu preciso muito da sua atenção, porque os detalhes vai fazer você entender a mensagem e eu acredito que vai somar no seu conhecimento. Paulo e Pedro, ou Pedro e Paulo, e evangelho diferente. Pedro e Paulo e evangelho diferente. Eu não coloquei evangelho e nem diferentes de propósito. Pedro e Paulo e evangelho diferente. Por que isso? Porque, irmãos, às vezes, nós mesmos quando falamos que Pedro foi enviado para os judeus e Paulo para os gentios, talvez existe uma confusão, as pessoas confundem esse detalhe, até alguns pregadores da graça também. Então se faz necessário nós mostrar que algumas realidades. Quando eu vou falar Pedro vai estar representando os outros 11 apóstolos. E quando eu falar Paulo, ele vai estar representando os pregadores da graça, como Barnabé e etc, tá bom? Tudo bem. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso entender é isso aqui, ó. Preciso entender aqui. Deixa eu abrir aqui a Bíblia em Mateus, capítulo 10. O versículo é o 5 e o 6. Deixa eu destacar, como sempre, para nós ficarmos mais alinhadinho aqui. Então, Mateus capítulo 10, versículo 5 e 6 diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, aqui é gentios, tá? Você pode olhar em outra tradução. Dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. O 7 também ficou aqui, deixa eu tirar aí que o tema não é esse. Cadê o 7? Sai 7. Isso, só o 6, né? Então, muito bem. Aqui, meu querido, você vê o projeto inicial, a missão e o propósito inicial. Jesus deixou claro que os 12 não era para passar no caminho dos gentios e nem entrar em cidades ou em cidade de samaritanos. Aí o versículo 6 surge uma luz, mas ide antes. Esse antes aqui nos dá a ideia de primeiro, entendeu? Primeiro. Então esses 12 tinham uma missão primeiramente com os judeus. É isso aqui nós precisamos entender. Quando nós partimos deste princípio, nós agora vamos, quer ver? Eu vou tentar resumir o máximo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Atos capítulo 9, o versículo 15. Como já está destacado aí, eu nem vou destacar. Olha, interessante. Falando de Paulo, está escrito assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Está observando? Você já está observando que Paulo ele não tinha uma missão única com os gentios, tá? Eu vou explicar isso aí mais no final do vídeo. Então, preciso que você se atenta a esse detalhe aí. Deus levantou Paulo para ser pregador dos gentios, mas não é só dos gentios. Tá entendendo? Então, você tem que interpretar dentro de um todo e não dentro de uma frase apenas. Então, vamos aqui. Então, vamos lá. Vou ler de novo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este, no caso Paulo, só você ler o contexto, e é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Sendo assim, você focou, analisou aí, está falando de Paulo. Agora, olha um versículo falando de Pedro. É muito interessante isso aqui, sério mesmo. É um vídeo muito simples, mas é de grande valor, meu querido, de grande valor. Atos, deixa eu destacar, Atos capítulo 15, versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões,
varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvisse da minha boca a palavra do evangelho e cresce. Aqui está muito claro que Pedro também era pregador para os gentios. Ele também iria levar o evangelho para os gentios e não só para os judeus. Não só para os judeus. Agora, preste atenção. Interessante, isso aqui vai ser muito interessante. Entendendo isso, você vai em Gálatas, capítulo 2, e o versículo 7. Por isso que em versículo isolado gera heresia, meu querido. Olha o versículo 7, já está destacado. Gálatas 2,7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Por isso que eu gosto muito desta tradução, meu querido, porque ela vai mostrar algo fantástico, fantástico. Aqui nós vamos ver que a diferença, se você pegar os versículos que eu li anteriormente aí nesse vídeo aí, né? Nesse vídeo que você está assistindo, e pegar este versículo, você vai entender que na verdade, essa tradução aqui, ela está melhor do que essa aqui, quer ver, ó? A NVI, por exemplo. Aí, ó, já está destacado de mais preto, então deixa aí, ó, 2,7, ó. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos e a Pedro aos circuncisos. Então, olha só, aqui já está dando diferença de povo, de pessoas, de grupo de pessoas. Está dando uma diferença de povo. Ou seja, judeus gentios. Agora, na tradução aqui, nessa que nós lemos, já está dando a diferença, não é de povo, é de evangelho. Viu que interessante? É muito interessante, meu irmão. E se nós lermos os versículos anteriores, volta ele, pausa o vídeo, volta, leia novamente, você vai entender que não tem diferença a questão de povo, e sim de evangelho. Isso está muito claro. E os pregadores da graça, e às vezes até o jeito que eu já coloquei essa questão no próprio canal aí, também nós erramos, assim, no jeito de expressar e de colocar, nesse aspecto, né? Nesse sentido. E daqui para frente, começa-se esse entendimento ficar mais claro, entendendo que o evangelho é progressivo. Você percebeu que Mateus capítulo 10 era primeiramente, capítulo 10, versículo 5 e 6, eles primeiramente iam um povo, mas o texto também deixa claro que era algo progressivo, era momento, ia começar por lá e no dado momento certo ia expandir. Progressivo. E é progressivo também na área do conhecimento. Eles foram crescendo em graça, ambos eles. Pedro, muito mais travado com a lei, foi crescendo para encontrar a graça. Paulo, que estava travado com a lei, também encontrou a graça, mas de uma maneira muito mais completa, muito mais plena, muito mais específica. De uma maneira... fica muito mais clara essa questão quando você começa a ler as cartas. Aí fica muito mais claro. Mas beleza. Entendendo aqui, você vai ver a diferença de evangelho. Vou dar um exemplo aqui. Exemplos, né? Por exemplo, quando você pega Atos, capítulo 2, o versículo 38, você encontra Pedro falando o seguinte, como já está destacado de mais um preto mais escuro, deixa então, né? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro tinha este evangelho. Aqui que está a diferença do evangelho. As raízes de Pedro estavam fixadas na lei. E Paulo, ao crescer, ao desenvolver, recebendo as revelações, as raízes dele estavam na graça. Então aqui Pedro fala que era para ele se arrepender, para eles serem batizados e para perdão de pecados. Agora, quando Paulo vai desenvolver, que ele desenvolveu, obviamente ele era um pregador mais específico do Evangelho da Graça, que é o Evangelho Eterno também, você encontra Paulo, depois de praticar os rudimentos da lei, você encontra Paulo, por exemplo, falando o seguinte,
1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, você observa que há uma diferença. Se você observar Mateus capítulo 28 e Marcos capítulo 16, para os 12 Jesus deu uma ordem: ide e batizai. Agora, para Paulo, não. Paulo pegou carona e batizou algumas pessoas, os versículos anteriores mostram, mas quando ele vai crescendo em graça, ele fala: não foi para isso que Cristo me enviou. Ele não me enviou para eu sair batizando as pessoas, mas ele me enviou com um outro propósito. Então, nós já vemos que Mateus 28 e Marcos 16 não é universal, não é para a gente sair batizando, era para eles específicos, os 12 especificamente. E se você analisar, olha, lembrando que Pedro disse em Atos 2,38, que era para perdão de pecado, que negócio todo. Aí você pega e encontra, por exemplo, quer ver? Paulo. Olha como que Paulo tinha o evangelho de Paulo era diferente. Colossenses capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Pedro pregava remissão, perdão pelas águas. Paulo pregava pelo sangue. Mesmo Pedro, em alguns momentos, reconheceu o sangue, ele se achava necessário as águas, mas porque ele estava ainda com o véu religioso nos seus olhos, o véu de Moisés. Agora, Paulo não, meu irmão. Paulo desenvolveu. E Paulo já sabia que esse negócio de batismo em águas já não existia mais, já não ia existir mais, como deixou de existir a partir do ano 70 DC. E o que existe hoje é imitação, é sinagogas imitando o judaísmo, mas nada válido. Né? Até no ano 70 ainda, de certa forma, era validado pela lei. Né? Hoje não, porque Jesus pôs fim à lei. Romanos 10:4. E prova disso que eu estou falando para nós terminarmos, preste atenção, nós vamos terminar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e o 16, deixa que eu disse aqui muito, assim, muito nítido, né? Vou ler segunda Pedro 3, o versículo 15 e o versículo 16, ó. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Então, se o evangelho não fosse diferente, Pedro não diria que tinha pontos difíceis de entender. Por que Pedro disse que tinha pontos difíceis de entender na mensagem de Paulo? Porque era diferente do que ele pregava, do que ele ensinava. Muito simples, meu irmão. Então, vamos terminando falando o seguinte: tanto Pedro e os 11, né, e Paulo e os demais pregadores da graça, eles pregavam tanto para gentios como para os judeus. O povo não havia distinção, não, pregava para ambos. Porém, quando Pedro ia pregando, ele pregava e deixava rudimentos da lei. Batizava e fazia circuncisão e sei lá o que mais, aqueles rituais lá. E Paulo, falando do Paulo que progrediu, que cresceu, que prosperou em graça, ele já saía falou, ó, batismo, existe apenas um batismo. Está escrito em Efésios 4. O batismo foi na cruz, Romanos 6, falando para eles, né? Falando que eles já não tinham mais pecados, eles já tinham sido remidos, né? Colossenses capítulo 1, versículo 14, isso sem falar o capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Então, ele já transmitia a mensagem, o evangelho diferente. Terminando essa fase, deixa eu dizer, esse período de tempo que terminou, encerrou
no ano 70, o que Paulo pregava nós já sabemos que é o evangelho para ser pregado, o evangelho eterno. O que Pedro pregava cessou-se no ano 70. Não estou falando de todas as coisas que Pedro pregava, estou falando dos rudimentos, tá bom? Dos rudimentos. Então, do ano 70 para frente, cessou todos os rudimentos que os 11 falavam e até o Jesus de Nazaré. Por isso que Hebreus capítulo 6, versículo 1 fala que é para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Hoje eu fui bem sereno, bem taxativo. Hoje eu não usei urucubaca, mandinga, moléstia e uma pitada de saravá, para todo mundo ficar tranquilo, para não coisar. Porque depois que coisa, fica negociado e fica difícil. Um abraço, fui, muito obrigado.